versículo. Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel. A minha versão aqui é Almeida Corrigida Fiel. Capítulo 4, versículo 5. Glória a Jesus. Que está escrito assim: sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Podeis sentar, glorificando a Deus nesta noite. Amados irmãos, rapidamente, antes de adentrar a esse texto e compartilhar com os irmãos a palavra, me permita aqui glorificar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, pela vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, pastor Carlos, pastora Heloísa. Me sinto tão bem em poder servi-los, servir a obra de Deus, na liderança deles. E eu tenho dito aos nossos obreiros, hoje em Paulistana, que por onde Deus tem me levado, e Deus tem me levado em alguns lugares a estar pregando a palavra de Deus, em todos os lugares que vou, eu não vou sem falar com o pastor Carlos. Nunca atendi uma agenda em nenhum lugar no estado do Piauí ou fora dele sem a bênção do meu pastor. E qualquer convocação, estando nós na condição e tendo a oportunidade, estaremos aqui atendendo. E eu louvo a Deus, porque assim estamos debaixo de uma bênção. E Deus tem me abençoado por onde eu tenho passado. Eu quero louvar ao Senhor Deus pela vida da minha família. Estamos aqui em 2 carros, um ocupado pela minha esposa, meus filhos, e a Dona Luzia é minha mãe biológica, pastor. Tá ali, ó. E tá passando uns dias com a gente aqui, lá de Goiás. Vai voltar segunda para o Goiás, né? E eu estou muito feliz com a presença dela. E também com os nossos obreiros. Está ali o pastor Júlio, vice-presidente do campo de Paulistana, presbítero Ismael, que é o co-pastor na sede, presbítero Geneus, né? E conosco também o pastor Martinho, de Jaicóis, está ali pertinho, é o nosso amigo. Que bom, tá? Na companhia dos nossos irmãos e poder estar e passar o dia aqui na nossa sede, poder rever aqui amigos e poder cultuar a Deus com os nossos queridos irmãos. Na pessoa aqui do meu amigo, do pastor Enoque, eu abraço todos os nossos pastores aqui, amigos, que Deus possa abençoá-los em suas respectivas igrejas, na frente dos trabalhos. Os irmãos estão aí prestando serviço ao reino de Deus, né? Que Deus possa assim abençoá-los em tudo. Eu quero louvar a Deus porque Deus tem nos abençoado. Tivemos uma tarde muito especial, tratando de assuntos importantes, e eu sei que os nossos queridos pastores, alguns já retornaram, outros retornarão após o culto, estão voltando aí, alinhado às ideias, às propostas, à visão da nossa liderança, e é isso que tem feito a Assembleia de Deus de Madureira crescer ao longo desses anos. Ano comemorativo, e eu louvo a Deus por fazer parte desse ministério desde que nasci, para a glória do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesses minutos algo sobre o texto de 1 Samuel, capítulo de número 4, especificamente o versículo de número 5. Nós estamos falando do livro de Samuel, ou dos seus livros, porque assim é conhecido de todos nós. E esses livros de Samuel, eles têm uma grande importância para a história de Israel, para a igreja atual, para o nosso elevo espiritual. Porque são nesses livros que nós vamos encontrar a mudança ou a transição da era
tribalista para a monarquia, o início de reis e grandes batalhas entre Israel e outras nações. Talvez poderia ser o início da monarquia lá em Juízes capítulo 8, verso 32, quando Israel pede para que Jerubaal ou Gideão reinasse sobre eles. Mas, contudo, Gideão não aceita o pedido de Israel. Mas é em Samuel, no capítulo 8, que desta vez, diante dos anciões de Israel, Samuel ouve o clamor do povo quando desejam ser liderados por um homem, saindo também de um governo teocrático para um governo humano. Mas eu quero falar sobre um dos símbolos mais importantes para o povo de Israel, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança teve uma importância tão importante a Israel, porque ela foi instituída a ser construída pelo povo de Israel, na saída do Egito, aos pés do Monte Sinai. Deus falava com Moisés aos montes, mas a última vez que Deus falou com Moisés no monte, Deus disse a Moisés que queria habitar entre o seu povo, passando assim a ele todas as medidas, cálculos e tudo aquilo que Deus queria que eles construíssem para a sua habitação. Então, categoricamente construíram o tabernáculo, por sua vez, sendo a igreja do deserto, onde o povo iria peregrinar a destino da terra prometida, mas fazendo cultos, prestando a Deus adoração, sacrifícios. Assim, Deus faz com que a sua habitação seja chamado de tabernáculo. O tabernáculo tinha uma porta principal, a única de acesso ao átrio, mas na entrada desse tabernáculo tinha o lugar do sacrifício, onde todas as tribos ficavam em volta do tabernáculo, e assim eles apresentavam animais para serem sacrificados, esquartejados, queimados, para que fosse oferecido adoração a Deus, também perdão de seus pecados. O sangue desses animais eram aspergidos lá na tenda da congregação ou consagração. Esta tenda ficava dentro do tabernáculo. Os irmãos conhecem bem, não é aqui que eu quero pregar, mas recapitulando brevemente, este lugar era um lugar magnífico. Era o lugar onde havia a manifestação, a presença real de Deus. Mas antes de entrar para dentro da tenda da congregação ou consagração, havia uma bacia de bronze, onde os sacerdotes e sumo sacerdote lavava suas mãos como pureza, como purificação, para ter acesso à tenda, a tocar nos utensílios sagrados dessa tenda. A tenda, quem olhava de fora para dentro, ela não tinha uma visibilidade agradável, não era brilhante, não era adornada com ouro ou com nenhum símbolo, porque ela era coberta por uma pele ou peles de animais texugos ou golfinhos. Era opaca, sem brilho, porque é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha do lado de fora para dentro, Deus trabalha do lado de dentro para fora. Era dentro da tenda que, após essas peles opacas, sem brilho e sem cor, havia outras peles, estas cingidas. A primeira era pintada de vermelho, e que representava o sangue carmesim, o sangue que havia de ser derramado na via crucial, no Gólgota, na cruz, o sangue também que era aspergido sobre o propiciatório. Depois havia uma pele branca, que representa a purificação, a expiação dos nossos pecados. Aí sim, a última pele que dava acesso aos sacerdotes que estavam dentro da tenda, que pudesse olhar de dentro para dentro, eles olhavam e tinha ali uma pele
azul ordenada de uma trilhagem de ornamentos de ouros, de símbolos angelicais, que representava a gloriosa presença de Deus. Era dividido em 2 compartimentos por um véu. O primeiro compartimento tinha o candelabro, que representa a claridade, não apenas, mas também a palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela era coberta de ouro. Lá dentro tinha uma mesinha com pães. Esses pães representavam a provisão de Deus, mas eram fabricados pelas tribos que estavam em volta do tabernáculo para a manutenção e o alimento desses sacerdotes. Ali também havia incensários, que era para ser acesos apenas pelos sacerdotes, sacerdote que vinha da descendência de Arão, Arão que vinha da descendência de Levi, Levi que era a tribo que Deus tinha levantado entre todas as tribos para o trabalho diário do tabernáculo. E eu sempre digo que Deus levantou a tribo dos levitas para trabalhar. E quem trabalha na obra, trabalha de verdade. Esses que trabalham têm acesso em lugares que outros não acessam. Quem trabalha, toca. Quem trabalha, outros não consegue tocar. Se você está trabalhando, está achando que está fazendo muito, fique em paz. Você foi chamado por Deus para acessar lugares que outro não acessa e tocar em coisas que outros não podem tocar. Só da tribo dos levitas que poderia ter acesso e tocar nesses utensílios sagrados. Eles acendiam um incensário para perfumar todo o ambiente. Me lembro do texto de Marcos capítulo 14, verso 3, quando aquela mulher derrama um arritel de nardo puro aos pés de Jesus e perfuma todo o ambiente, e esta foi parada por alguém que murmurou e reclamou da sua adoração, e Jesus disse: deixai esta mulher, ela me fez boa obra, antecipou ungir meu corpo à sepultura, e tudo que ela fez será contado em memória de mim. O incensário era para perfumar o ambiente, era a presença de Deus. Só que após este véu, havia o compartimento mais importante do tabernáculo, era onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o utensílio mais importante para Israel. Por quê? Porque ela conduzia 3 utensílios que para Deus era algo grandioso. O primeiro, a vara que floresceu de Arão, que representa a liderança, o pastoreio, aquele que foi chamado para fazer. Quem tem a vara na mão, o cajado na mão, lidera aquilo. Que dentro também tinha um pote com maná, que caiu do céu, fala sobre a provisão de Deus. E lá também tinha a lei que fala sobre a palavra, a lei, o decreto, o concerto, a aliança, o maaser. E esse utensílio, ou os utensílios, representava toda a ação de Deus, mas a arca, ela tinha uma tampa chamada propiciatório, com 2 querubins que eram encurvados um para o outro, e era entre esses querubins que havia a manifestação de Deus. O próprio Deus descia sobre a arca, toda revestida de ouro, medindo 1,5 côvados de altura, 1,5 côvados de largura e 2,5 côvados de comprimento. Ninguém podia tocar na arca, ninguém podia carregar a arca, só os sacerdotes e sumo sacerdote da linhagem da tribo de Levi poderia conduzir a arca. A arca, desde que foi fabricada, desde o Monte Sinai até Siló, onde passou 300 anos, ela foi fundamental para Israel. Primeiro, estando na frente do povo que peregrinava junto ou rumo à terra prometida. Segundo, quando entraram na terra prometida, eles estavam liderados por Josué. E foi importante demais. Esses dias eu ouvi um conselho do pastor Carlos dizendo que o Rio Jordão só se abre quando o sacerdote pisa o pé. Foi um conselho dele. A gente só faz as coisas só acontecem quando há uma ação humana. Quando Josué entra em Gigal, na terra prometida, os primeiros desafios de Josué foi atravessar o Jordão. E atravessar o Jordão. Por quê? Porque a arca estava com eles, e ele só atravessou o Jordão quando os sacerdotes que carregavam a arca pisou sobre o Jordão se abriu e o povo passou triunfante para o outro lado.
lá na frente tem Jericó. Jericó caiu, os muros caiu, e só caiu por quê? Porque tinha exército? Não. Só caiu por quê? Porque o povo gritou? Não. Só caiu porque o povo tocou o chofar? Não. Só caiu por quê? Porque Deus estava com o povo manifestado na arca da aliança. A arca estava sobre os ombros do sacerdote, e quando chegou a última volta sobre Jericó, as muralhas foram ao chão. A arca representava a presença de Deus, mas contudo, neste período, a arca parou em Siló. Em Siló passou 300 anos. Foi em Siló que eles montaram o tabernáculo pela última vez, deixando a arca do Senhor. Era em Siló que Eucana subia com sua família para oferecer sacrifício e adoração a Deus. Foi em Siló onde Ana pediu para Deus um filho, e Deus respondeu Ana, dando um filho para ela. Só que foi nesse período de 300 anos que Israel se encontrava no período mais caótico de Israel. Por quê? Eles estavam num declínio espiritual, num declínio moral e num declínio social. Sabe por quê? Porque eles estavam no período tribalista e no período dos juízes, onde os juízes e juízas julgavam esse povo. E no início deu tudo certo. Eles faziam o que era certo, oferecia a Deus o sacrifício junto aos sacerdotes, representava o povo diante de Deus, julgava esse povo, fazia tudo maravilhosamente bem. Mas contudo, nesse período, esses juízes começou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Escute, Israel está num declínio espiritual, num declínio moral e num declínio social. Sabe por quê? Porque aqueles que representavam Deus estavam totalmente deturpando a moral espiritual desse povo. Aqueles que estavam para julgar o povo não estavam na condição de julgar ninguém, porque quem precisava ser julgado era eles mesmos. Assim, roubando a Deus, alguns juízes, prostituindo no templo do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Isso levou Israel a um declínio espiritual, social também, porque a sociedade já não valorizava mais os juízes para julgar suas causas diante deles. E mais, era moral, porque esses juízes eram conhecidos moralmente na sociedade como filhos de Belial. E a palavra Belial tem vários significados, mas o significado mais próximo do hebraico é pessoas insignificantes, pessoas sem moral, pessoas sem caráter, pessoas sem índole, sem capacidade de representar a Deus na terra. Assim, Israel está num declínio espiritual, moral e social. E para complicar a história de Israel, não sou eu, mas a palavra de Deus que diz, eles estavam em guerra. Sim, guerra travada, guerra de morte, guerra corpórea, guerra física, guerra que colocava em jogo as suas próprias vidas e destino de Israel. E eu estou falando de guerra, e não era guerra contra os amorreus, não era guerra contra os amalequitas, não era guerra contra os amonitas, era guerra contra os filisteus, o seu maior rival. Os filisteus, quando alguém falava filisteu, um israelita já tremia as canelas. Vocês lembram lá do campo de batalha, onde estava o gigante de Gate, e o povo filisteu contra Israel, todo mundo tremendo a canela diante do gigante Golias. Aí Deus precisa levantar o menino Davi para mostrar para este povo que quando Deus está no negócio, não tem inimigo que vence as batalhas, porque Deus é quem peleja as batalhas. Irmãos, era o povo de Deus, mas estava sem Deus. Era o povo da graça de Deus, mas não tinha a graça de Deus. Era o povo da promessa de Deus,
Deus, mas não estavam mais vivendo a promessa de Deus. Para piorar, estavam em guerra contra os filisteus. E é no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, que o texto é muito claro em nos dizer a posição de guerra que estava os filisteus e a posição de guerra que estava Israel. Israel estava em Ebenezer, os filisteus estavam do outro lado do arraial, e a guerra estava travada. E é interessante notarmos o versículo de número 1 do capítulo de número 4, que está escrito assim: e veio a palavra de Samuel a toda Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam do outro lado junto a Afeque. Verso 2, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, vírgula, entenda isso aí, os filisteus se dispuseram em ordem de batalha. Segundo Flávio José, nessa frase A do versículo 2 do capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, ele diz que os filisteus estavam sistematicamente preparados para a guerra. Sabe o que é exército preparado para a guerra? Exército preparado para a guerra, eles estavam organizados, escudeiros, homens com lança, homens com espada, cavalos, carros, preparados não para perder, preparados para matar e vencer batalha. Eu não estou falando de Israel, eu estou falando dos filisteus, porque Israel não demonstra o texto que eles estavam preparados para nada, não, porque o texto é escrito assim: para sair contra Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 israelitas. Sabe por quê? Porque eu vejo no texto os filisteus preparados para a guerra, eu não vejo Israel preparado para guerra nenhum, e eu nunca vi ninguém entrar em guerra despreparado, achando que vai vencer alguma coisa. Pastor, mas era o povo de Deus, mas Deus não estava com eles, porque o que representava Deus entre eles era a arca estava em Siló. Está querendo entrar em batalha sem Deus? Está querendo vencer guerra sem Deus? Está querendo vencer vícios sem Deus? Está querendo ganhar alma sem Deus? Está sendo perseguido e está achando que vai vencer perseguição sem Deus? Irmão, aí é entrar para apanhar mesmo, vai apanhar até a caatinga subir. Mas deixa eu dizer, se você tiver com Deus na frente da batalha, não sou eu que estou dizendo, quem disse foi o pastor Enoque, lendo o Salmo de número 24, dizendo: Ele é o Senhor dos exércitos. Quem tiver com Deus na batalha, prepara para entrar na guerra e vencer a guerra. Foi pouco glória, mas eu vou continuar. Tem gente que está indo no nome dele, mas não no nome de Deus. No nome de Deus a gente vence guerra, no nome de Deus a gente vence batalha, no nome de Deus a gente é triunfante, no nome de Deus a gente é vitorioso. Lá no campo de batalha, o gigante de Gate está olhando para o pequenino Davi e está dizendo: tu vem contra mim com um pedaço de pau e pedra, está achando que eu sou cão? E ele está dizendo: pequenino, com as canelinha riscada, cheio de carrapicho, com a capanga do lado, com a funda na mão a outra, dizendo para ele: eu não vou contra ti com as minhas forças, nem com as armas de Saul, porque não serviu em mim. Tu vem contra mim com armas, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Irmãos, eu vou fazer que nem uns pregadores faz. Duas mãos, levanta para cima para mim te liberar uma palavra da parte de Deus. Você não vai vencer essa guerra com as próprias mãos, porque o Deus que peleja as nossas pelejas vai te dar vitória diante dessas guerras. Deixa eu correr, eu quero mais 3 versículos para terminar.
E o texto diz que eles morreram. A primeira ação do povo que morreu, ou dos que sobreviveu, foi dizer: por que Deus feriu a nós? Eu fico zangado com esse negócio. Por que nos feriu Deus? Quem está dizendo é os que sobreviveram. Ninguém reconhece os seus erros. Atribuir os seus erros a Deus é fácil. Eu quero ver é olhar para Deus e dizer: Pai, errei, falhei, não posso sentir. Rasgue as vestes, role no chão, entre no quarto, feche a porta, grite, chore, mas não atribui os seus erros a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. E você vai ver o que Deus vai fazer em favor de você. Além de não reconhecer, o povo pensou: peraí, morreu 4.000, por quê? Porque a arca da aliança não está entre nós. Está fácil. A guerra continua, porque a guerra não acaba não, irmão. Tu venceu hoje, venceu. Eu não estou olhando e pregando para nenhum perdedor aqui nessa noite. Senão você não estaria aqui em volta dessa mesa. Quem cerca essa mesa é vitorioso. Não é perdedor. Vamos buscar a arca. Por quê? Porque se a arca da aliança, nós vamos vencer a guerra. A guerra não cessa. Você vence hoje, tem amanhã. Acabou amanhã, tem no outro dia. Nossa luta não é física, não é contra carne e sangue. Principados e potestades que quer parar você, neutralizar você, enfraquecer você, envergonhar você. Mas o cão perdeu de novo. Eu vim de Paulistana para dizer pessoas aqui nessa noite, que o Satanás perdeu, porque o meu é hoje, vai te dar vitória amanhã, depois da manhã e mais depois da manhã e mais amanhã, ininterruptamente, continuamente, Deus vai te dar vitória. Ei, mas decisões erradas pode levar você a erros irreparáveis. Porque quando a arca não estava com eles, e eles pensou: nós vamos continuar na guerra e vamos morrer. Não. Porque feriu-nos a Deus, vamos buscar a arca em Siló. Ó, a arca está em Siló. Mas para buscar a arca, eles escolheram errado. Escolheram para liderar, pastor Carlos André, Ofni e Finéias, filhos de Belial. Ah, pastor, mas eles eram juízes. E daí? Mas era parente sacerdote. E daí? Mas tinha boa intenção. E daí? Eles estão buscando a arca da aliança. Para conduzir a arca, irmãos, não basta ser só juiz, sacerdote, ou ter boa intenção, tem que ter moral, e tem que ser chamado por Deus. Vamos parar com esse negócio de escolher gente para carregar a arca, porque nós temos necessidade de alguém para carregar a arca. A necessidade não é tua, necessidade tua te vira você, necessidade de Deus, Ele escolhe quem carrega a arca. Vamos parar de escolher gente para carregar a arca, porque é bonitinho, porque prega bonitinho, porque canta bonitinho, porque tem isso alto, porque é parente de fulano ou de Beltrano. Vamos parar com esse negócio. Deixa Deus escolher, porque Deus não escolhe como o homem escolhe. Bíblia, você viu e lembra de Samuel na casa de Jessé? Estava pronto para ungir o novo rei de Israel. Aí entra Samar, ele olhou do pé à cabeça e disse: é grandão, bonitão, é esse que vai ser rei. Deus disse não. Entra Eliabe, olhou do pé à cabeça e disse: esse deve pregar demais. Aí Deus disse não. Aí entrou Abinadab, Eliabe entrou e ele olhou do pé à cabeça e disse: esse
se deve fazer coisa demais. Aí Deus disse não. Entrou todos os filhos. Samuel vai dizer: Senhor, parece que os melhorzinhos já entrou. O Senhor não escolheu nenhum. Aí Deus vai dizer para Samuel: Samuel, eu não escolho como o homem escolhe. A minha escolha é diferente. Eu não estou olhando para essa casca, eu não estou olhando para essa aparência, eu não estou olhando para esses dotes, para essas formação, eu não estou olhando para isso não. Eu tenho um que escolhi, está lá no campo, com as canelinhas rajadas, cheio de carrapicho, mas é valente, pousudo nas palavras, adorador, já matou leão e urso. É esse que eu estou escolhendo. Não escolhemos como Deus escolhe. Deixa Deus escolher, que Ele escolhe certo. Ele pega lá da casa de recuperação no braço do pai e bota no púlpito para ser pregador do evangelho. Ele pega lá dos prostíbulos meretrizes e coloca como líder do círculo de oração. Quem escolhe é Deus. Atos 6:3, a confusão e o primeiro problema na igreja primitiva. Os discípulos reuniram e disseram: espera aí, vamos escolher dentre nós homens. Só que é o seguinte, não com a nossa avaliação, vamos escolher do jeito que Deus escolhe. Nós já aprendemos com Samuel. Sabe como? Tem que ter boa reputação. Isso é integridade. Integridade é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Segundo, cheio do Espírito Santo, porque não tem meio termo não. João 3:34, quem é de Deus fala as coisas que é de Deus, porque Deus não dá seu Espírito por medida, ou é cheio ou é vazio. Terceiro, sabedoria, requisitos para ser escolhido por Deus. Só isso, meu irmão. Vamos escolher Ofni e Finéias, porque a necessidade é nossa. Tem gente que está pondo gente em congregação por necessidade dele. Pare com isso. A igreja não é tua. A igreja tem dono. Fica tranquilo e tranquila. Quando Deus escolher, Ele fala com seu líder, seu pastor. Ele vai dizer: bota fulano lá. A gente vai dizer: fulano, pastor, é fulano. E Deus coloca ele lá e a obra muda, floresce, cresce, dá frutos, porque foi escolhido por Deus. Às vezes a gente escolhe alguém e bota lá e a obra acaba. Busca a arca. Pastor, mas buscou a arca chegou. Chegou. E quando chegou, eles se alegrou. E quando se alegraram, houve júbilo, tremecer a terra. Foi tanto barulho que do outro lado, do arraial dos filisteus, eles ouviram. Disse: rapaz, o manto pegou lá no arraial dos filisteus. Estão no manto, estão no barulho. Só que alguém levantou do arraial dos filisteus e disse: para aí, nós não vamos correr para o barulho não. Vocês lembram que o Deus deles fez com os egípcios, com o faraó e com as pragas? Mas lembre também que este mesmo Israel foi escravo do Egito. Nós vamos marchar, porque nós não temos medo de barulho não. É por isso que eu digo, barulho não intimida Satanás. Aí alguém quer ficar falando besteira. Parece que o pastor não é do manto. Eu sou do manto, irmão. Eu já caí, já levantei. Fui batizado com o Espírito Santo. Nós temos 100 anos, irmãos, de história. E muito manto. Fogo, mas barulho sem presença é só barulho. Barulho, irmãos, não é gerado, irmão, por movimento. Movimento não gera avivamento. O que gera avivamento é Bíblia, palavra de Deus. Aí no avivamento da palavra tem movimento. A gente roda no pé só, é no aviãozinho, corre para lá e para cá, roda num pé, pula para cá. Isso é gostoso demais. Mas quando Deus está no lugar onde Ele quer estar, sem Deus é movimento.
Sem Deus é só barulho. Sem Deus não tem graça. Sem Deus não tem vitória. Sem Deus não tem poder. Sem Deus não tem batismo. Sem Deus não tem salvação. Sem a arca não há presença. Mas pastor, o senhor disse que trouxeram a arca. Trouxeram a arca, não como a presença, trouxeram como aparência. Tu quer me ajudar a pregar e terminar? Escolhe um irmão bonito, que eu cacei um feio e não achei nenhum. Diga para ele, olhando dentro dos olhos dele: nem tudo tem aparência. Mas agora vira para o irmão do outro lado, diz para ele: nem tudo que tem aparência tem a presença. Cuidado, viu? Cuidado, viu? Que tem gente que não tem aparência nenhuma, mas é cheio da presença. E tem assim uns alinhadão do bico fino de matar barata no canto da parede, que é todo brilhante, mas é vazio da presença. Não busque, busque como a presença. Está na hora de buscar essa presença. Está na hora de buscar essa presença. Está na hora de buscar essa presença. A arca veio. Vamos para a guerra, agora vai. Vamos para a guerra, foi para a guerra. Morreu 30 mil israelitas. Rapaz, é melhor parar com essa guerra. Você sabe o que fizeram? O texto diz assim: cada um correu para a sua tenda. Povo dividido, povo separado. Os que chegaram lá na casa de Eli, já chegou dizendo assim: fugi, ô soldado fraco, fugi. Todos que sobreviveram dos 30 mil, fugiram, cada um para a sua tenda. Você sabe o que é isso? Obra dividida. Obra não cresce dividida. Não existe trabalho que crescente paralelamente. Nós só chegamos a esses 100 anos porque nós estamos juntos. Nós temos uma liderança unida. Os nossos bispos são unidos. Ministério de Madureira apanhou, mas nós estamos juntos. Está na batalha, mas nós estamos juntos. Não é só quando tem churrasco e Coca-Cola, não. É no choro também. Nós estamos juntos. Nós vamos juntos. O sangue está dando no meio da canela junto. É assim que nós vamos crescer. Morreram 30 mil. Disseram para Eli: os seus filhos morreram. Eli não caiu da cadeira quando soube que os filhos morreram. Não pregue isso. Leia o texto várias vezes para você entender. Eli morre, cai da cadeira quando disseram para Eli: tomaram a arca da aliança. Se coloca de pé, por favor. Tomaram a arca da aliança. A arca da aliança foi para onde? Para dentro do arraial dos filisteus. Só para provar para mim e para você que Deus sem você ou sem nós é Deus. E nós sem Deus sou nada. A arca na casa de Dagon faz com que a presença de Deus apareça na madrugada, quebrando a estátua 2 vezes. Não tinha um israelita batendo um pandeiro. Não tinha um israelita invocando o nome de Yahvé. A arca sozinha atraiu a presença de Deus. Pega essa aqui, eu vou terminar. A arca ficou 7 meses no arraial dos filisteus. Aí Deus disse: eu vou agora humilhar os filisteus com tumores. Na minha Bíblia diz também hemorroidas. É na minha Bíblia, talvez não está na sua. E
na minha diz no capítulo 5, 1 Samuel, versículo 4, que diz: e Deus envergonhou os filisteus com hemorroida nas suas partes íntimas. Isso é coisa de pregar, irmão? Não sei, está na Bíblia. Foi tanta hemorroida e tanta úlcera que o povo botou a arca num carro novo, escolheu umas vacas boas e tocou junto com uma oferta de ouro que representava as úlceras e ratos, e mandou para Siquém. Siquém, um curioso, abre a tampa da arca, olhou e morreu. De Siquém é levado para a casa de Abinadab, 20 anos. De lá para a casa de Obed-edom, 3 meses. De Obed-edom, Davi é ungido rei de Israel, por 3 vezes ungido. E a promessa dele, a primeira promessa dele, quando fosse eleito, era pegar a arca do Senhor e devolver em Jerusalém. Pastor, o que isso tem a ver com ceia? Tem tudo a ver. O maná está aqui na mesa. O véu se rasgou de cima e embaixo. Não tem arca mais. Ela vai aparecer lá em Apocalipse. Ninguém sabe onde a arca está, porque agora a arca sou eu e você. A presença está em nós. A vara, o cajado está na mão do presidente. O pão está aqui, irmãos. E o sangue está aqui também, que está sendo aspergido sobre essa mesa. Pastor, eu errei. Não erre mais. Pequei, não peco mais. Tu é arca, rapaz. Tu atrai a presença de Deus. Tu conduz a presença de Deus. Faz o que é certo. Escolhas certas, decisões certas, consequências boas. Feche os seus olhos, mão no coração. Deixa eu orar por você.